Caríssimos, bem-vindos a mais um episódio do Leia Vale a Pena. Eu cheguei até a transmitir o making off dele ao vivo pelo Facebook Live, mas curiosamente a gravação dessa câmera teve um problema de áudio, eu estou gravando de novo, não tem problema nenhum nisso. O que eu quero compartilhar com vocês é um livro que me fez pensar muito e que continua me fazendo pensar muito. E que na época eu divulguei o quanto eu pude, né? Mas hoje eu percebo que nem sempre os livros conseguem reverter o rumo da história, né? Esse livro não conseguiu impedir o triunfo da barbárie, não conseguiu impedir que um troll, né, assumisse a presidência dos Estados Unidos e jogasse a gente de volta para o século XV. Mas, né, o livro que eu quero comentar com vocês tem o título, e aí vem a coisa mais intrigante para mim, que é a seguinte: o título dele em inglês, que eu acho bem bacana, é Who Owns the Future? A quem pertence o futuro? Tá? Bela pergunta. O autor é um cara chamado Jaron Lanier, talvez você já conheça o Jaron Lanier, até acho que eu tenho uma foto dele aqui, quer ver? O Jaron Lanier, inclusive pela foto, o cara parece um grande papo, quer ver? Parece uma figura interessantíssima. Esse é o Jaron Lanier. Tá? O Jaron Lanier é um pioneiro do digital, daquela primeira geração romântica, né, que sonhava com um digital libertário, né, um digital democratizante, empoderante, né, uma geração bastante idealista, acho que eu me incluo um pouco nisso, mas curiosamente, a hora que eu fui procurar o título desse livro em português, eu me deparei com essa pérola aqui, que é o seguinte: Bem-vindo ao futuro. Não é tão difícil assim traduzir a quem pertence, né? Não é tão difícil escrever a quem pertence o futuro. Não é uma frase tão estranha. Por que a gente trocou um título que é instigante, que é intrigante, que já é uma pergunta por si só difícil de responder, por alguma coisa água com açúcar, como Bem-vindo ao futuro? Isso daqui parece que está na entrada da Disneylândia, né? Eu acho que tem duas coisas aqui. Acho que primeiro tem essa coisa brasileira de aversão à crítica, aversão à reflexão e aquela compulsão pelo otimismo. E também aqui tem um vício de mercado, que o nosso mercado, na verdade, também se recusou o tempo todo, enfiou a cabeça na areia, mais ou menos com um avestruz, a admitir os perigos, a admitir as distorções, e a gente sempre ficou nesse papo de cyber-otimismo, como se a gente estivesse entrando numa nova era de Aquarius. Na verdade, a gente entrou numa era de Aquario, né, que todos somos peixinhos, mas isso são outros 500, não vou entrar nesse mérito. Ou talvez eu entre sim no mérito, porque talvez seja essa a grande questão. Para o Jaron Lanier, e acho que é o tema central do livro, o Jaron Lanier, como eu mencionei, ele tinha uma visão libertária, romântica, democratizante da internet e começou a ficar assustado com o rumo que as coisas estavam tomando. Daí o título Você Não É um Gadget, né, o primeiro livro já questionando um pouco essa história. Nesse Who Owns the Future, a questão é um pouco outra. O que ele percebe? Que algumas empresas têm uma natureza diferente do que a gente tinha visto até então. E nisso ele está mencionando, acho que o primeiro que ele menciona é o Walmart, acredite se quiser. O segundo a Amazon, depois Google, depois Facebook. O que acontece com essas empresas? À medida que elas vão sendo bem-sucedidas, elas começam a acumular uma quantidade violenta de informações sobre comportamento, sobre cada indivíduo, sobre gostos, né? Informações que antes, acho que ninguém dava muita bola, né? Você vendia lá uma caixinha de Windows, vendia uma caixinha de Office, dane-se quem comprou. Mas de uma hora para outra, a mercadoria passa a ser o quê? A informação sobre as pessoas, conhecer as pessoas. A Amazon acho que é um exemplo impressionante disso, porque a cada e-mail marketing que eu recebo dos caras, eu tenho que esconder meu cartão de crédito, porque as dicas são tão relevantes, são tão irresistíveis que eu acabo comprando alguma coisa e nem adianta eu esconder o cartão, porque os caras já têm o número do meu cartão, basta eu apertar um botão, já foi. Então, o que acontece? Naqueles tempos em que era software, era uma coisa assim um pouco mais clássica, mais convencional, não era difícil surgir um produto melhor e suplantar o que existia. Isso aconteceu, né? É só pensar em Lotus Notes, WordStar, tantos aplicativos, tantos softwares, tantas plataformas que foram embora. Mas quando esses novos impérios se concentram ou se baseiam na informação sobre os indivíduos ou sobre consumidores, à medida que essa informação começa a crescer pra caramba, isso dá uma vantagem competitiva
colossal. Como é que alguém começa do zero? Você pode até replicar a mesma plataforma do Facebook, você pode usar Yammer, você pode fazer um segundo Google, você pode tentar fazer um segundo Android, ou você pode fazer uma terceira Amazon, o que for. Mas acontece que como é que você vai correr atrás do prejuízo no tocante a informações sobre comportamento? E a quantidade de informações que hoje, pega o Facebook, que eu acho que é o exemplo mais avançado dessa história, porque inclusive ele é mais novo do que os outros, a quantidade de informações que ele acumula sobre o seu comportamento, sobre o seu dia a dia, sobre o seu comportamento no mobile, sobre a sua rede de amigos, sobre o que seus amigos estão fazendo, isso se torna um capital inestimável. Quanto vale essa informação toda que ele tem? Que poder preditivo? Quanto vale isso para um marqueteiro? Né? Quanto vale isso para o Trump? Bom, nem vou pensar no Trump. Quanto vale isso? Como é que você vai inventar um Facebook melhor e vai começar do zero? Aliás, se você inventar qualquer coisa um pouquinho promissora, esses caras vão comprar você porque eles também têm recursos infinitos, eles têm dinheiro infinito e eles têm também a boa vontade dos acionistas. Então a gente entra numa era que, ao contrário do começo da internet, que era de exuberância, de experimentação, né, em que o Davi podia enfrentar Golias, de uma hora para outra os Golias estão realmente gigantescos e não tem mais Davi que consiga tirar esses caras do lugar. É só ver, inclusive, a dificuldade que empresas anteriormente, né, hegemônicas como a Apple e a Microsoft estão tendo para fazer frente a essas empresas que têm uma lucratividade brutal, sobretudo se a gente pensar em número de funcionários, né? Imagina, o lucro por funcionário é uma coisa inédita na história humana. Como é que você faz frente a isso? Então o Jaron Lanier se preocupa com esse presente em que a gente tem praticamente buracos negros, né, que vão sugando tudo, você perde visibilidade do que está dentro do buraco negro, uma vez que caiu lá dentro você não enxerga mais. E são as nossas informações, é a nossa vida, é a nossa privacidade. Como assim isso está na mão dessas caixas pretas, desses buracos negros? Como assim o universo de uma hora para outra ficou tão concentrado? E há efeitos colaterais como concentração de renda, né? Você começa a perceber ecossistemas inteiros desmantelados, agências na lama, veículos na lama. Então, inclusive negócios que não estão diretamente relacionados começam a sentir o chão sumindo sobre os pés e o dinheiro também do bolso. Então esse livro do Jaron Lanier é muito interessante, porque não é que ele está colocando uma coisa, então o Google é evil, nem é uma questão de ser ou não ser evil, é uma questão de quase que uma decorrência automática de um processo que se autoalimenta exponencialmente. É exponencial. O que a gente faz a respeito? Ele tem sugestões, eu não vou entrar aqui no mérito, eu não vou dar um spoiler aqui, spoiler alert, não vou contar qual é a sugestão dele. É factível, não é? Não sei. Eu só sei que não deu tempo e a gente tem hoje uma figura absolutamente retrógrada como o Trump, né, a serviço das forças mais obscuras, a serviço das visões de mundo mais anacrônicas, né, enquanto aquele nosso sonho de alguns anos atrás, né, o sonho desses caras com cabelo engraçado, me incluo, esse sonho parece cada vez mais distante. Então fica a minha dica. De novo, em português, esse título bastante questionável, que é o Bem-vindo ao Futuro. E cadê o título em inglês, que é muito mais bacana, aliás, bela capa. Esse livro tem, eu vou dar link para o Kindle e também para o audiolivro, tá? Eu vou dar para a Livraria Cultura. O Who Owns the Future, do Jaron Lanier. Eu espero que você goste. Quem sabe a gente consegue reverter, se bem que eu duvido. Caríssimo René de Paula Júnior falando, um grande abraço e até o próximo episódio aqui do Leia Vale a Pena.